primeiro episódio da nossa série sobre o mundo animal vai falar especificamente sobre aqueles animais que estão em extinção. Infelizmente, a lista é grande, mas existem muitos lugares que ajudam na preservação desses bichinhos. E um deles é onde eu tô agora. Olha que lugar lindo, gente. Tô aqui no calorão de Alagoas, em Maragogi. E aí, nesse parque ecológico, eles ajudam a pegar esses animais que tiveram uma parte do corpo mutilada ou então que têm alguma dificuldade a terem qualidade de vida. Incrível, né? Quer saber mais? Então vem comigo, porque é animal! Infelizmente, não dá para falar de todos os animais que estão em extinção. No mundo, só para você ter ideia, são mais de 26 mil espécies ameaçadas. A partir de hoje, você vai aprender inúmeras curiosidades sobre o reino animal e principalmente como a sua participação é muito importante nesse ciclo. Tanto a fauna quanto a flora, elas vivem em equilíbrio com o meio ambiente, Inclusive, o próprio ser humano está inserido nesse meio ambiente. A partir do momento que a gente retira esse animal, um desses animais da cadeia, a gente retira um elo importante. E aí esses animais que estão acima ou que estão abaixo acabam não se conectando. Então a gente acaba causando todo um desequilíbrio, retirando apenas um elo desse conjunto. Pois é, devemos fazer a nossa parte para ontem. E agora, vamos conhecer alguns desses animais extintos? O primeiro é o macaco-aranha. Os macacos-aranha, eles possuem algumas espécies com características bem semelhantes entre si, e normalmente eles vivem em bandos, tanto com machos quanto com fêmeas, e eles possuem essa cauda prênsil, então a cauda funciona como um quinto membro. Eles usam os dois braços, as duas pernas e tem a cauda também, tanto para fornecer equilíbrio quanto para se agarrar nos galhos e conseguir passar de uma árvore para outra. A população diminuiu em pelo menos 50% em cerca de somente 45 anos. Nós seres humanos temos 32 dentes e 28 sem os sisos, mas os macacos possuem mais, acredita? Os macacos têm 36 dentes, justamente por conta do seu hábito alimentar. Então, eles possuem incisivos, caninos, premolares e molares, que são dentes diferentes que têm funções diferentes, seja para descascar, seja para rasgar, seja para apreender o alimento. Então, eles se alimentam de frutas, verduras, legumes, e até alguns pequenos mamíferos ou invertebrados. Então, são animais que possuem um cardápio bastante variado. Então, um dia ele está se alimentando de um alimento mais macio, que acaba na mastigação acionando determinado grupo de dentes. No outro dia ele está se alimentando de um coco, de algo mais duro, mais firme e precisa recrutar outro grupamento de dentes. Então, assim, possui bastante dente por conta da sua variedade alimentar. E como será que eles vivem, se reproduzem? Vivem no ambiente amazônico, nas florestas, e se reproduzem de forma sexuada, então na cópula entre o macho e a fêmea, e esses animais são inseridos dentro do próprio bando. E dá até para dizer que são excelentes pais. Uma grande maioria dos mamíferos, os macacos, eles cuidam dos filhotes. Eles ficam com o filhote durante todo o período de amamentação, e depois que esse animal deixa de mamar, ele continua sob o cuidado daquele bando. Os mamíferos brincalhões são muito inteligentes. Algumas espécies são ótimas em testes de conhecimento e, por incrível que pareça, até em matemática. E eles não gostam somente de bananas, viu? Também curtem muitas frutas da sua região. Com certa limitação, o macaco é capaz de julgar as atitudes dos outros, acredita? E até de reagir de acordo com esse senso de moralidade.
Agora é a vez dele que voa e consegue te imitar na fala. Então, os papagaios vêm sendo cada vez mais criados como pet, né, justamente por conta dessa capacidade de reproduzir alguns sons, inclusive a própria fala humana. São animais extremamente inteligentes, né, e de hábitos monogâmicos, ou seja, eles encontram um parceiro ou uma parceira, né, que levam para o resto da vida. E muitas vezes esse parceiro ou essa parceira é o próprio tutor. Mas fique tranquilo, ter um papagaio como pet não é prejudicial para a ave. Mas atenção, tem que ser dentro das normas de aquisição de um animal silvestre. A partir do momento que a gente tem esse animal legalizado, né, a interação dentro de casa é bem positiva. Tanto para os animais, né, que acabam se apegando aos seus tutores, quanto aos próprios tutores, né, para respeitar cada vez mais essas espécies. Os papagaios possuem uma alimentação bem variada. É a base de frutas, verduras, legumes, algumas sementes, né? Então, em vida livre, esses animais têm um cardápio bem variado. Em casais, eles acabam procurando os ninhos para realizar suas posturas. Normalmente, a postura, né, a deposição dos ovos é feito em oco de árvores, né, em ninhos que quase sempre são verticais, né, proporcionando a segurança dessa ninhada. Uma espécie de papagaio que está em extinção e que o Ecoparque Sol e Mar ajuda a preservar é o chauá. A espécie brasileira possui uma mancha vermelha na cabeça que se esvai em marrom arroxeado para a parte de trás, bochechas e pescoços azuis e a plumagem das asas e do corpo verdes. As penas da cauda têm marcas vermelhas e são amareladas. O bico e as pernas cinza e a íris do olho um marrom alaranjado. Saindo das aves, vamos para os répteis. Por ter sangue frio e escamas, a tartaruga se encaixa em réptil. Diferente, né? Vamos começar com a terceira maior espécie do mundo e a primeira continental, e que também, infelizmente, está em extinção. A tartaruga de esporas africanas. Apesar da gente chamar popularmente de tartaruga, né, a tartaruga de esporas africanas é uma espécie de jabuti. Então, são animais únicos exclusivamente de hábitos terrestres, né? Então, até as patinhas deles são como se fossem as patinhas de elefantes. E esses animais vêm sofrendo o impacto direto da degradação do seu próprio ambiente, né? Além deles serem caçados, né, tanto para venda de forma ilegal quanto para consumo, né, o maior impacto tem sido relacionado ao seu ambiente. Então, esses animais têm sofrido um impacto muito grande, né, estão em risco de extinção, né, desde 2020, por conta dessa degradação ambiental lá no norte da África. Como a grande maioria dos répteis, colocam muitos ovos no ambiente. A eclosão deles depende da espécie. As tartarugas, por exemplo, demoram de 45 a 60 dias, já os jabutis, de 5 a 8 meses. Essa ninhada normalmente ela é grande porque assim que nascem, esses filhotes eles são inseridos no meio ambiente sem cuidado nenhum. Os pais acabam depositando os ovos, né, e seguindo o seu caminho. Tá? Então, normalmente, apesar de ser uma ninhada grande, né, de ter um nascimento volumoso, né, nem todos esses animais chegam à fase de jovem ou adulto. Realmente, este mundo animal é muito fantástico. Por isso, precisamos preservar o meio ambiente e prezar pela vida deles. Além da caça e tráfico de animais, existem muitas outras atitudes que não colaboram para a preservação dos bichos. Não jogar lixo no meio ambiente, né? Às vezes o pessoal acha que isso é algo muito pequeno, mas é aquele pequeno que muita gente fazendo a gente consegue causar um impacto positivo maior, né? E existem alguns outros impactos mais expressivos, né? Que seria o próprio consumo desses animais silvestres de forma ilegal, né? A própria captura ou maus tratos desses animais ou do seu habitat. Então tem muita gente que acha que eu não maltrato os animais, mas não se atém ao ambiente, né? O próprio fato de você gostar dos animais, não maltratá-los, mas não respeitar o ambiente que ele está inserido, é um impacto muito grande. Nos próximos episódios você vai conhecer muitos outros animais e suas curiosidades, além de outros que também estão em extinção. Te espero, hein? Até semana que vem!